Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlão, diretor de preparação física da Gold Performance. Estou aqui hoje com a minha equipe no nosso novo canal de entretenimento e de transferência de informação e conhecimento para pessoas que queiram saber mais sobre a área específica de treinamento e atividade física. Então, ao meu lado aqui está a Vivian. Eu sou treinadora também e sócia da Gold. O nosso trabalho, a gente vai apresentar um pouquinho do nosso trabalho hoje para vocês, para dizer como o nosso treinamento faz a diferença na vida das pessoas. Aqui a gente tem a Bárbara também, treinadora da Gold Performance. Oi pessoal, eu me chamo Bárbara, trabalho como treinadora na Gold. E do meu lado... Oi, eu sou o Matheus, sou treinador da Gold também, trabalhando com o Carlão e com a Vivian aí. Juntos a gente está aqui nesse canal com a intenção de transmitir o que há de melhor e o de verdadeiro sobre a área de treinamento, tanto para cuidado estético quanto para cuidado humano, que é o mais importante, né? A gente tem que lembrar que o humanismo vem primeiro do que atleta, né? Então, o humanismo é a chave do nosso trabalho, o cuidado com as pessoas, o cuidado de sermos treinadores de pessoas da vida real, né? A gente vai apresentar um pouquinho a atuação, a área de atuação que cada um mais tem afinidade, tá? A minha área é a área de treinamento com idosos. Eu sou formada já há 8 anos, né? E trabalho com treinamento funcional integrado, que é o treinamento que a gente aplica na Gold Performance. Na área de idosos, a gente tem vários benefícios com relação a isso. A gente pode recuperar vários movimentos do idoso, né, que são necessários para essa área. Através dessa área, a gente consegue também devolver qualidade de vida a esse idoso. O treinamento em si, ele é muito importante, o exercício ele é muito importante para todo mundo, mas na questão do idoso, por exemplo, é algo vital, né? Porque você devolve a autonomia para uma pessoa que foi perdendo ao longo da vida. E a gente tem muitos estudos, muito fundamento científico para isso, para dizer que tanto na questão motora quanto na questão biológica, né, na questão de devolver qualidade de vida, isso faz muita diferença para o idoso. Exato. A Bárbara também é a nossa treinadora e ela atua com uma especialidade mais voltada para adolescentes e pessoas mais jovens em seu aspecto mais específico de treinamento. Fala um pouquinho aí, Bárbara. Essa é a área que eu estou atuando há mais ou menos quase 3 anos, com o Carlão e com a Vivian. Foi a área que eu mais me identifiquei pela seguinte forma. Os adolescentes têm esse meio mais sedentário e agora nessa nova era da tecnologia, eles vivem muito sentados no celular ou então estudando muito, são cobrados muito o estudo deles, passar num vestibular. E quando a gente entra com o exercício físico com eles, a gente tira eles desse conforto que eles têm dentro de casa e traz eles para a realidade, para o movimento, trazendo eles a integração com a sociedade em forma do movimento. Então eu gosto muito dessa parte lúdica. Eu consigo arrancar sorrisos ao mesmo tempo que eu trago benefícios com eles. Então é a parte que eu me identifico e amo trabalhar. O treinamento deixa de ser monótono, né? Isso. Passa a ser mais... É a parte mais divertida. Mais gostoso, né? Sim. O Matheus também que está com a gente há pouco tempo, mas já integra a família Gold. Tem uma área de atuação bem legal, que é a parte de treinamento com levantamento de peso olímpico e aulas de circuito. Fala um pouquinho, Matheus. Essas aulas de circuito, o levantamento de peso olímpico também somam com uma das coisas que a Bárbara estava comentando, que é interessante, que você devolve a alegria para as pessoas, que ela falou que tira sorriso de jovens.
Então, o treinamento em grupo, ele é legal porque ele traz a pessoa para um ambiente mais alegre. Então, você tem alguém que está com depressão, mas a pessoa que ainda está funcional, né, mas já está com uma depressão, você consegue ajudar, a ansiedade você consegue ajudar. Então, esse treinamento funcional, não só pela questão psicológica, né, mas também a forma que você estimula fisiologicamente as pessoas, você consegue devolver essa alegria, né, através de movimento, através de um treino. E o levantamento de peso olímpico também, porque ele é algo muito desafiador, muito complexo. E você motiva as pessoas a cada pequeno detalhe que a pessoa percebe que ela aprendeu, né, que ela conseguiu evoluir. Você vai trazendo essa motivação. E como você utiliza o treinamento para buscar a saúde, se você motivar alguém, a pessoa volta mais vezes, ela treina mais vezes. Consequentemente, você vai ter uma melhora na saúde mais rápida, né? Legal. Eu tenho muitas perguntas às vezes, de alunos e pessoas que se interessam pelo nosso trabalho. O que é a Gold Performance? O que é nosso centro de treinamento Gold Performance? Bom, como o nome já fala, o nosso centro de treinamento ele é diferenciado por não ser uma academia convencional, né? Em uma academia convencional a gente tem equipamentos, aparelhos que vão limitar às vezes a pessoa a ter um bom rendimento em sua performance motora, né? Porque acaba segmentando funções do seu corpo, né? Sem dizer que às vezes academia você está num trânsito livre, você não tem uma pessoa ao seu lado para poder cuidar de você naquele tempo que você tem de treinamento com o centro de treinamento, né? Então a gente faz esse cuidado bem mais detalhado, a gente avalia, a gente cuida, a gente analisa o movimento para que você tenha o melhor rendimento possível em sua vida, na questão motora que você vá realizar no dia a dia ou alguma performance atlética mesmo, né? Então o centro de treinamento ele tem o cuidado em dar toda a manutenção possível para que você tenha uma boa qualidade física, estrutural e psicológica também. Nós somos alicerçados por 4 pilares, né, que a gente fala que a gente não trabalha sozinho, né? Ninguém vive numa ilha sozinho, então o treinamento ele nunca é solitário, ele sempre tem acompanhamento e pessoas que ajudam a melhorar a capacidade física das pessoas, né? Nós trabalhamos com a função de movimento, que é o trabalho de nós 4 aqui. Nós temos parcerias com nutricionistas, onde a sua alimentação condiz com aquilo que você procura numa performance. Nós temos a parte da fisioterapia, onde vai cuidar de uma parte mais recover, né, que é a recuperação de um corpo que gera desgaste no treinamento mesmo, né? Então a recuperação ela é importante nessa área da fisioterapia. E também a gente acaba trabalhando com mindfulness, né, que a gente trabalha a parte mental da pessoa, a entender e compreender a importância de um bom movimento, de um bom corpo estruturado, de um bom treinamento e qual vai ser a importância disso no dia a dia para a pessoa, mesmo que seja uma pessoa que cuida do bebê, que tenha uma vida apenas de dono de casa, ou até mesmo um atleta, qual a importância dele ter um bom rendimento e como ele pode entender a importância dos limites adequados para o seu corpo, para não gerar sobrecarga, estresse e lesões futuras, né? Lesões é um ato que eu gosto de trabalhar bastante, me especializo muito na questão de lesão de coluna, principalmente, né? Gosto de ver a pessoa a superar os limites e a reestruturar a sua forma física através da lesão, principalmente da coluna, que é uma coisa que limita muito a gente, né? A coluna ela é uma parte estrutural nossa muito importante, porque ela deixa a gente em pé, né? Faz movimentações bem detalhadas do nosso corpo, pelas ramificações nervosas existentes, né? Então um elo de hérnia ali, qualquer coisa que possa atrapalhar o movimento, isso deixa a pessoa bastante limitada. Então o nosso trabalho de um centro de treinamento é justamente o cuidado que você tem em transferir toda a performance, todo o cuidado, toda a necessidade e objetivo alinhada para poder transformar a pessoa na melhor versão dela, né? A Vivi ela tem muito caso de idosos onde vem com muita limitação e ela com coisas simples, apenas até funções cognitivas, acaba trazendo melhor resultado numa performance do que você ficar às vezes
levantando ferro, né? Levantando ferro é um termo muito antigo, mas puxando peso, alguma coisa assim, mostrando máquinas, cabos, essas coisas para idoso. Às vezes você transferir uma forma mais cognitiva de função e fazer esse realinhamento pela parte mais neuromuscular, o idoso já tem um resultado significativamente importante na vida dele. Exato. Hoje em dia já existem muitos estudos com base nisso, e a gente entende que à medida que o tempo vai passando, né, nós vamos envelhecendo, áreas do nosso cérebro ficam mais inativas, vão ficando menos irrigadas o suficiente, né? Sim. E daí o nosso treinamento, que é o treinamento funcional integrado, ele tem muito a resgatar nesse sentido. Porque estímulos nervosos são dados a essa pessoa para que esse cérebro comece novamente a funcionar por completo, ou seja, estimulado, e aí a gente passa essa cognição toda para o movimento. Então, por exemplo, a transferência de forças é algo que o idoso precisa aprender muito. Então, assim, existem uma série de coisas que a gente consiga fazer que vai além da questão de exclusivamente entregar força ao idoso. Essa força sem cognição não tem função. É desperdiçada. Não é? Então, assim, a gente consegue muita coisa com o simples, o básico. É isso que a gente vê no nosso treinamento. Sim. Que o simples, às vezes, o básico, a gente consegue mais resultado. E como a gente trabalha mais direcionado, a gente acompanha a evolução dos nossos alunos passo a passo. É emocionante. É um negócio, é emocionante. Você vê uma pessoa que às vezes não conseguia pegar um saquinho de feijão da prateleira de baixo, a pessoa vai e consegue fazer um terra, consegue fazer um deadlift, entendeu? Então, assim, a evolução, ela vai muito além das cargas e do criar força. Sim. Hoje a gente tem bastante estudo em específico com adolescente, também, que é a área da Bárbara, falando que as crianças têm a capacidade de se movimentar até os 10, 12 anos de idade. Quando chega essa fase da vida deles, eles acabam perdendo a função de se movimentar, eles se tornam mais sedentários. Isso está sendo um caso muito complicado, porque crianças estão ficando com doenças de adulto, e é muito sério essa questão. Ver uma criança depressiva, ver uma criança obesa, uma criança ansiosa, hipertensa, são doenças de adulto embutidas sobre uma criança que tem total capacidade de movimento, né? Uma liberdade de movimento, né? E, então são dados muito convincentes, são estudos britânicos e americanos que relatam essa questão, que eles chegam até a fase dos 12 anos praticando qualquer atividade, qualquer esporte, e de repente eles param com tudo. E isso é prejudicial, porque quando vai crescendo, né, a criança vai tendo tanta limitação mecânica por conta de um sedentarismo, né? Vamos pensar na parte de movimento, que é o que a gente domina. A criança vai tendo tanta limitação mecânica que um dia futuro que ela quisesse fazer alguma atividade e quiser treinar novamente, a lesão nela vai ser inevitável. Porque um corpo totalmente desconectado, totalmente parado, né, há muitos anos, não é de um dia para o outro que você tem um insight de ser o melhor, né, ser uma pessoa ativa. Isso tem que ser construído novamente na vida da pessoa. E esses dados mostram que os nossos filhos vão morrer primeiro do que nós pais, justamente por conta dessa adesão dessas doenças de adulto que eles estão adquirindo, né? Conheço alguns casos de muitas crianças não saberem nem andar de bicicleta hoje em dia, que é um caso... E muito. O pai diz, não, se você andar de bicicleta você vai cair e machucar. A limitação imposta no psicológico de uma criança dessa, como é que vai ser na vida futura? Você deixa um adulto marcado. O ambiente em que essas crianças estão sendo, que elas vivenciam, está enfatizando muito delas estarem se tornando assim. Por exemplo, a minha geração, que vai ter filhos, é a geração que está começando a não ter mais vontade e interesse por praticar exercícios físicos. E aí eles vão ter filhos nesse ambiente
que não tem nenhum estímulo, e aí, igual você falou, não vai andar de bicicleta, não vai levar seu filho para brincar de esconde-esconde, ou correr, ou pega-pega. Criança com 5 anos com tablet, não criticando, assim, que eu não sei a interferência. A gente entende que... Sim, né, eu isso. peguei ainda a fase que meus pais, não existia isso, então eu brincava com meus pais, meu pai me erguia pra cima, meu pai me levava pra brincar de pega-pega. Mas eu vejo filhos dos meus amigos que já tem que não fazem isso mais. Já tá raro, já né? tá raro. Então a criança, ela tem um estudo que eu li, que ela tá começando a ficar obesa justamente por esses estímulos de não ter regra nas alimentações. A criança come fast food, come o que ela quiser, a hora que ela quer. Não incentiva o filho, vou colocar numa atividade física. Antigamente era praxe, né? Vou colocar normal. meu filho no futebol, vou colocar meu filho na natação, vou colocar meu filho Vou botar ele pra gastar energia. pra gastar energia, porque ele tá me enchendo o saco dentro de casa. Não, vou dar um tablet Agora é porque ele mais para de fácil me dar um encher o celular, saco. dar um tablet e a criança Então, fica quieta. o grau de obesidade e hipertensão nas crianças está muito alto. Com 14 anos já tem laudo de crianças hipertensas, muito que deveriam preocupante. ser lá na fase adulta, igual você comentou. Então o exercício, ele abrange isso e tira isso da criança, desse conforto, que vira um conforto tá ali no mundinho deles, no tablet, no celular, assistindo vídeo, e perde. Aí você fala pra criança assim, vai fazer alguma coisa, vai brincar. Uma certa hora os pais falam, ele não vai fazer mais, porque ele acostumou. Já estimulou errado até então, né? Aquele cortisol dele tá tão baixo que pra ele, e às vezes a criança, essa criança tá muito triste, mas ela não tem nem cortisol pra... Viciado em dopamina, Exato. preguiçoso, não tem o que fazer. A gente conversava ainda há pouco sobre crianças que já estão enfrentando, já estão tendo necessidades cirúrgicas, né? De próteses por conta de fraqueza articular, de fraqueza de tônus muscular. Isso mesmo. é muito grave. É realmente Então, eu acho que nós como treinadores, tem esse objetivo igual através do podcast, através de chamar os pais, a atenção dos pais para trazer esses situação, filhos, né? para nós, para que não aconteça os pais enterrando seus próprios filhos, né? Perdendo isso. A interação dos pais nessa questão é de suma importância, né? Pela necessidade de você interagir, ter uma melhor comunicação com o filho, né? Poder transmitir todo o conhecimento, sabedoria, além de você ser um herói para os seus filhos. Sim. Eu sou pai também, minha filha tem 1 ano e 7. Sei o quanto é importante essa questão de estar perto do filho, ensinando, né? Sendo um espelho. E os pais, eu sei que às vezes a gente está cansado, chega do trabalho cansado. Eu acordo às 4 da manhã, volto para casa às 10 da noite, todo dia. Mas o importante é você gastar um tempo com ele, um final de semana. Leva para jogar bola. A nossa cultura aqui é futebol, né? Ou uma menina, vamos brincar de casinha. Não há mal nenhum fazer isso para poder estimular a criança a se movimentar, né? Isso é o mais legal. Ir pro balé. Ir pro balé. Balé, né? Que é o grande estímulo do exemplo, né? Bom, vou abrir porque eu acho muito... Quando eu entrei com a Vivian e com o Carlos, a Vivian estava grávida quando eu fiz a entrevista para entrar. Então eu acompanhei a gravidez da Vivian, acompanhei a Vivian se interessando pela gestação, pelo treinamento em gestação, que eu acho fantástico. Quanto a Vivian aprendeu e ele soube lidar com isso. Hoje mais um tabu aí, também, né, que o pessoal tem, que é o treinamento para gestantes. Que a Sofia nasceu. Suma importância. Nasceu e eu vejo a Sofia, ela cresceu dentro da academia, então ela ficou lá. Já tá no ambiente. E pode ser que vai ter gente que vai falar assim, mas ela tá lá no ambiente de trabalho e tal. Eu achei o máximo, porque hoje a Sofia, ela é esperta, ela faz agachamento, ela pega, ela comunicativa, faz soltura, sobe escada, ela faz coisas no TRX. Aprendeu a subir escada, isso vale a pena dizer. Ela subiu as escadas do nosso CT, ela tinha 10 meses. 10 meses, né? 10 meses. Ela já foi devagarzinho ali, engatinhando para subir. Ela aprendeu vendo os alunos. Então, tipo assim, ela não vai ser uma criança sedentária, porque ela já vem de vocês. Ela já vem de uma cultura de movimento. Exatamente. Já. E não só por isso, vocês manteve ela no ambiente, tudo bem, não conseguia deixar em outro lugar. Mas olha
a dinâmica ali, a criança tendo visão do que os pais fazem ali, ela é totalmente diferente. Você sabe que essa questão da gestação, da gente começar, de eu estudar um pouco mais a fundo a questão da gestação, me fez olhar muito para a questão hormonal e metabólica. Porque uma série de doenças, eu me lembro que quando eu peguei esse estudo na mão, eu entrei em choque. Porque uma série de doenças você consegue evitar só com no exercício. seu filho treinando durante a gestação. Você consegue brecar essas doenças, pelo menos até a adolescência. Matheus entende um pouco mais dessa questão metabólica. É uma área que eu gosto. Até uma questão de ter uma gestação mais saudável, né? Porque você pode evitar várias coisas, vários problemas que poderiam afetar a gravidez, ou até gerar um aborto, no caso mais grave, por se mover, por se mexer. Vale lembrar que não é que gravidez não é doença, não, mas a galera acha que é um bibelô, né? Que tem que ficar parada. Gente, é absolutamente o oposto. Sim, você tem que cuidar, tomar certos cuidados. O impacto, por exemplo. Nada que acerte sua barriga, mas você também não pode parar e sentar. Você parar e sentar, só ficar comendo, só ficar ganhando peso, Essa questão às vezes as pessoas já hormonal, acham que isso é normal, só que é uma visão deturpada, né? Você pode gerar problemas. Você pode gerar problemas muito sérios. A diabetes gestacional, você pode passar algum tipo de problema desse para as crianças, para os filhos, né? Então é uma coisa bem séria. Você estava falando também a questão da depressão. Sim. Fala um pouquinho mais pra gente como a atividade física, o exercício físico pode auxiliar, né, no tratamento. Há um tempo atrás, pouco depois que eu me formei, isso tem uns 8, 9 anos que eu me formei, então há uns 7 anos, eu fiz uma pesquisa porque eu reparei que muitas pessoas que eu atendia eram assim, jovens idosos. Estavam começando a querer desistir de trabalhar. Hoje em dia é uma coisa, parece que é mais comum, né? Mas na época isso me chamou a atenção. Talvez pelo tipo de público que eu atendia, o tipo de público que vinha me buscar por causa disso. E aí eu fui atrás e comecei a estudar mais sobre depressão. Até tinha um caso em casa que eu ajudei a tratar, né? E a depressão, ela causa certos problemas hormonais, né? Devido aos estímulos que você tem, porque você tem uma produção maior de certos hormônios e uma produção menor de certos hormônios. Então isso a longo prazo pode afetar até a anatomia do cérebro. É uma matéria que eu estava estudando, chama-se neurobiologia. Algum dia a gente arruma um neurologista para poder falar melhor sobre. Eu sei uma parte mais por cima, né? E só de você passar exercícios físicos, assim como a diabetes, o exercício ele cria certos métodos, né, certos caminhos no nosso organismo para gerar mais hormônios e poder combater o estresse que você causa no exercício. Porque o exercício nada mais é do que um estresse, né? E aí você utiliza ele de forma controlada, assim como um medicamento, ele vai causar uma cura. Se você usar demais, também pode causar uma doença diferente. E você modulando, né, através do treino, né, da fisiologia, esses estímulos, você consegue a longo prazo também, junto com, claro, tratamento psicológico e psiquiátrico, às vezes com medicamento, né, tratar a depressão. Porque você vai alterando a anatomia do cérebro através do estímulo, né, dessa produção ou maior ou menor de certos hormônios. Eu tive um caso de depressão bem severo. O senhor, no caso, ele era ex-diretor de uma universidade, ele era da fisioterapia, doutor em fisioterapia, e sempre viveu uma vida de muito estresse, muita ansiedade para chegar no cargo, tudo que ele estudava, todo mundo que ele regia, vários alunos, e ele teve um quadro de depressão profunda. Logo que eu comecei a trabalhar com esses estudos, o pessoal ali da academia que eu atendia começou a divulgar que eu tinha melhorado um pessoal com depressão, né? E a esposa dele entrou em contato com a academia coincidentemente, a secretária, que era minha amiga, comentou que eu fazia esse trabalho, porque ela não queria a academia, ela queria alguém que pudesse atendê-lo, porque ele não saía do quarto. Olha. E aí ela me ligou, perguntou se eu fazia, até achei estranho que ela tinha meu número, fui descobrir depois, né, como ela conseguiu. E eu conversei com a psicóloga que também atendia ele, além dos medicamentos que ele tomava, ela fazia algumas sessões com ele em casa. E eu fui atender ele na casa dele, né? Então, as primeiras aulas que eu dei, eu subia no quarto dele, ficava conversando,
E o meu Até trabalho se ali, acostumar. o meu trabalho que eu via, eu tinha que fazer ele levantar da cama e sentar para falar comigo, porque na primeira aula ele só ficou deitado. E aí ele começou a levantar, ele começou a andar pelo quarto, porque ele queria me mostrar a vista do quarto dele, e aí ele começou a abrir a cortina, começou a deixar a luz entrar, ele já não achava aquilo mais tão ruim, tudo bem ele olhar pela janela, caso alguém visse ele ali, tava ok. E aí eu acho que umas 4 aulas ele perguntou se dava para treinar alguma coisa na casa dele, basicamente caminhei com ele, e na 5ª aula a gente foi para academia, na 5ª e 6ª aula, nossa, do prédio rápido. dele mesmo, e a sorte que era vazio, então acho que ele ficou mais à vontade, né? Então eu treinei ele, uma coisa muito básica, e eu via que conforme eu ia estimulando ele ia lembrando de coisas que ele não lembrava, por exemplo, da fisioterapia. Então ele começou a conversar comigo sobre casos de escoliose, o que faz para tratar uma escoliose, uma hiperlordose, uma hipercifose, ele começou a empolgar. Bacana. E aí eu acho que umas 2 semanas de aula ele foi comprar pão, ele foi sozinho comprar pão na padaria para ele e para a esposa. Então, depois disso ele melhorou, eles se mudaram, voltaram para a cidade que ele trabalhava. Eu espero que ele tenha continuado treinando lá. Bacana. Legal, Com interessante. certeza. Mas exercício ele traz, assim, é muito E essas legal. conexões, né? Esse É aspecto marcante. de você trazer uma interação melhor com o aluno Sim. está muito relacionado com a aula em grupo, né? Que É. você faz. Porque a aula em grupo ela traz essa interação com pessoas, onde você tem o desafio de poder se superar e superar quem está ao seu lado ou até ajudar, né? Não é à toa que a aula em grupo ela dá uma liberação de hormônio muito grande na fase, uma fase inicial, que ajuda a libertar funções de comando, funções de autonomia, funções de disciplina, até mesmo funções alegres, né? Para poder interagir e conseguir realizar aquilo que é proposto, né? Então, a ajuda entre o grupo para monitorar essas aulas e para ajudar um ao outro colega ali é muito interessante para combater mesmo doenças depressivas, Sim. Pessoas que não se sentem aptas a treinar, né? Esses desafios são bem interessantes. Tem que ser algo que desafie, mas também não pode ser algo que desafia excessivamente, porque você não pode gerar frustração nas pessoas. Exato. E isso que o Carlão falou é verdade. As pessoas elas entram normalmente numa aula em grupo um pouco deslocadas. A pessoa que entra sozinho, né, que não levou um marido, uma esposa, um amigo. E já na primeira aula, até o final da primeira aula, como tem muitas coisas que a gente pede uma cooperação, né, em grupos, em duplas, o que seja um para arremessar uma bolinha para o outro, você vai só segurar essa bexiga aqui enquanto outra pessoa tem que fazer outra atividade, eles já começam a criar conexões, né, criar vínculos. Exato. E aí as pessoas elas acabam fechando aquilo como um grupo de amigos. E você motiva muito, porque tem aulas que eles vão realmente só fazer o que foi pedido, né, os desafios, e tem aulas que é interessante você pegar alguém para coordenar um grupo de pessoas, para montar uma estratégia, tentar ganhar da outra equipe, tentar fazer com a equipe ali o melhor que cada um pode fazer, então eles dividem as tarefas entre si. Exato. É uma experiência tanto social, né, quanto de treinamento bem interessante. Exatamente. A gente gosta de usar bastante questões de brincadeira, porque parece infantil, parece uma coisa inocente a brincadeira, mas ela tem um despertar cognitivo, emocional muito grande na pessoa, né? Você pode transferir velocidade para a pessoa, aquele que está apto a querer melhorar sua corrida de rua, usar a brincadeira de uma forma a ganhar velocidade, tipo um pega-pega, um ajudando o outro, se torna mais divertido, se torna mais desafiador, porque você quer superar quem está ao seu lado também, né? Ou até mesmo jogos cooperativos que você cria dentro do treinamento para poder ajudar um ao outro, né? Aquele ato de humanismo, né? De vamos ajudar o outro e vamos superar junto e ganhar essa competição aqui, né? Sim. A brincadeira em aulas em grupo é muito importante para poder ajudar nessa conquista do ser humano, da pessoa que está treinando ali, né? O dizer que brincadeiras são só para crianças é bem errado, né? Porque se você coordenar a brincadeira com um objetivo que um adulto ou até um atleta precisa, você só vai ter benefício. Só vai ter benefícios. Na época em que eu competia karatê, às vezes a gente fazia alguns treinos de agilidade que eram simplesmente brincadeiras. Então, uma das aulas... Nunca deixou de ser treino, né? Nunca deixou de ser um treino. Você sai acabado. Então, se você coordenou uma brincadeira
e você sabe estimular, você sabe usar a fisiologia ao seu favor para o que você precisa estimular, até esse atleta de ponta, no caso da Sofia, por exemplo, Exato. uma atleta de judô que o Carlão treina, eu passei umas brincadeiras para ela, para desafiar ela, né, nessa aula em grupo. Ela saiu extremamente cansada, é como se ela tivesse feito um treino de judô dela. Então, coordenou a brincadeira certa é legal, e ao mesmo tempo que você treina, você evolui, você não vai olhar para o lado sofrido de, nossa, eu cansei, nossa, eu fiz 100 agachamento aqui hoje. Aquela coisa pular pra lá e pra maçante cá. de correr numa esteira 30 minutos. Né? Nossa, quantos quilômetros eu corri dentro dessa quadra hoje brincando? Se você for contar, às vezes correu 5 km. Exato. Quanto tempo você fica de um lado para o outro, né? E você, então, utiliza a brincadeira, até para adultos, né, como uma forma lúdica de evoluir alguém. Exato. É muito eficiente. Não estou dizendo que esteira, bicicleta não faz parte do treinamento, faz, mas às vezes você está num dia que está cansado de ficar correndo no mesmo lugar, pedalando no mesmo lugar. Então a gente começa a usar jogos, brincadeiras, que no nosso centro de treinamento a gente usa o badminton, que é um esporte muito dinâmico, muito caótico. É muito divertido. A gente faz. Difícil. Eu falo badminton porque eu gosto de jogar bastante. Né? Difícil. E a gente usa nem também. muda as regras toda vez que Não, vai jogar. não muda, não. Pouco competitivo. Ele não muda. Pouco competitivo. A gente usa basquete, que a gente tem uma mini quadra de basquete lá também. Pega-pega, queimada, né? Querendo que pôr um muito pessoal lá da interessante. Gold pra disputar uma esgrima comigo. Então, Tem o Matheus que Tá. faz esgrima também. é divertido. Então a gente usa outras funções que sejam mais divertidas e também que vai trazer uma consciência corporal, um gasto energético acentuado, bem, mas também com mais alegria, né? A pessoa passa o tempo fazendo essas coisas que nem percebe. Diferente de você estar num dia numa esteira, correndo 30 minutos, aquele reloginho não vai passando, você olha para tudo, parece que rodou 1 hora, mas rodou 5 minutos, né? Então a gente usa as brincadeiras, os jogos, né? Até mesmo o próprio esporte para dar essa demanda energética, dar essa diferenciada, né? O Matheus, ele usa bastante LPO também no treinamento como uma forma de desafio ao aluno, né? Qual mais benefício você usa para LPO? Tá, os benefícios. Acho que vai numa questão mais... É bem simples. Uma coisa que a Vivian tinha comentado junto com a Bárbara do porquê que não é tão interessante usar aparelhos, por exemplo, para um idoso treinar. O LPO ele entra nisso porque é uma questão bem simples, que por mais que saiam aparelhos para isso, aparelhos para aquilo, eles também têm uma certa importância, só que o básico acaba sendo o mais eficiente, que é o próprio aparelho motor. E o levantamento de peso olímpico ele é muito complexo, as duas provas, que é o arranco olímpico e o arremesso, e são exercícios que você tem o seu equilíbrio, o seu corpo e uma barra livre, que você tem que executar o gesto da melhor forma possível. Então, o benefício é incrivelmente isso, você torna-se apto a executar algo que exige muito. O esporte ainda é bem conhecido, mas assim, pouco praticado, né? Se for ver o LPO mesmo. Então tem muito benefício cognitivo. Ele é complexo, então você tem que entender a lógica para trazer a barra e depois o seu corpo para uma posição. Você tem que encaixar essa posição certa. Então são vários fatores que você tem que se atentar ao mesmo tempo. A Bárbara é uma das minhas alunas lá. É muito difícil. Você gera força, você gera potência, você gera estabilidade, você gera equilíbrio. Então você consegue resgatar tudo que o nosso aparelho motor, né, internamente deveria fazer, que a gente pode perder às vezes no treino só de uma musculação, por exemplo, sem um exercício livre, por ser mais complexo. Então você vai aprender a se equilibrar, você tem que criar uma mobilidade, uma flexibilidade que no início parece impossível, mas você começa a praticar, você vai ver que você começa a encaixar. Então tudo volta ao normal, porque você tem mobilidade suficiente para todas as estruturas do seu corpo depois se acomodarem como elas deveriam. Você tem um equilíbrio muscular para ele se acomodar como deveria também, né? Tudo volta ao lugar. Então você pode até prevenir lesões só por praticar ou começar a praticar esse tipo de modalidade. É bem legal. Vale lembrar também que apesar da gente estar falando aqui da questão do idoso, do jovem, né, das aulas em grupos, não é só isso, né? A pessoa que quer performance, por exemplo,
um esporte em específico, Sim, né? sim. O nosso trabalho ele é de suma importância ele consegue atingir o objetivo em que a pessoa está disposta a, Exato. né? Sim. Fala um pouco a respeito de performance e no treinamento. O treinamento para performance ela é uma questão muito abrangente, né? Mas pegando por cima, você tem a capacidade motora da pessoa, de um atleta, por exemplo, bem estabelecida, mas o desafio está em melhorar essa capacidade motora, aonde já tem um aprimoramento diante de um corpo treinado, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue trazer essa melhora para um atleta, né? Eu costumo dizer que para você conseguir melhorar, você tem que avaliar, porque avaliando uma pessoa e entendendo qual é a demanda do esporte dessa pessoa, né, em característica especial mesmo, você consegue melhorar aquilo que precisa ser feito. Não é porque às vezes a pessoa é um atleta profissional que ela tende a ter bons movimentos, por exemplo. Ela pode ser um atleta profissional, onde muitas assimetrias e compensações acabam trazendo lesões direto para essa pessoa. Às vezes ela tem um desequilíbrio entre força, entre potência, que está ocasionando uma perca de rendimento, né? Então eu avalio todas essas questões com o atleta, né? Treino força, potência, velocidade, avalio os movimentos, riscos de lesões existentes sobre esses movimentos em específico, e aí eu começo a trabalhar aquilo que está muito fraco nela de início, para poder estruturar um corpo a receber a demanda de força que ela precisa em decorrente do esporte que ela pratica, né? Esse é um dos nossos parâmetros, né? Seja para um atleta de elite ou para alguém que só quer fazer um esporte em si, ou seja para alguém que só quer ter qualidade de vida, o nosso parâmetro é fazer essa avaliação para identificar quais são as assimetrias, onde está desbalanceado, o que a gente precisa, né? Que a gente onde precisa corrigir para chegar no nosso primeiro. objetivo. Exato. É aquilo que eu falei no começo, né? Antes do atleta vem o ser humano. Isso. Né? Então, não é porque a pessoa não é um atleta que ela não tem um desequilíbrio de força, né? Às vezes uma pessoa vem de um sedentarismo que lhe falta uma estrutura melhor para suportar questões de ligamentos, funções mais profundas, trazendo lesão para ela, né? Então a gente tem que equilibrar essas forças para que ela possa desenvolver um simples caminhar na rua. Sim. O atleta, a demanda dele é muito maior, o esforço é maior, né? Então quer dizer que a solicitação dessa busca pela força é muito maior. E também acontece isso com o atleta, né? O atleta pode ser um atleta muito forte, um atleta de elite, com um desempenho ok, e de repente vem uma lesão que era uma coisa muito mais profunda e que às vezes não podia ter sido diagnosticada antes. E essa falha é uma falha muito mais profunda. Podia ter sido evitado. E aí você pode perder um atleta, você perde tempo do atleta. Isso, perde hoje, a performance. Sabe, às vezes com o calendário esporte, né? O calendário de atleta é um calendário muito restrito, né? Um calendário muito apertado, entre competições, entre treinamento, entre viagem, descanso. Então, às vezes, sobra muito pouco para o treinador poder desenvolver aquilo que precisa ser feito, né? Porque a gente tem que pensar também não só no que a gente vai solicitar no treinamento com um atleta, mas também aquilo que vai deixar em reserva para ele poder praticar o esporte dele no treino específico. Né? Então a gente não pode sobrecarregar um atleta no treinamento a nível de ele ficar totalmente desgastado sem conseguir render no treinamento em si. Então a gente hoje pensa na reserva, né, também de energia que essa pessoa tem que sair do nosso trabalho, do nosso treinamento de força, para poder desempenhar um bom papel no treino específico dele com o seu preparador físico, lá, seja do futebol, seja do judô, qualquer outra coisa, para que ele mantenha a sua capacidade totalmente íntegra e no outro dia ele ainda estar apto a poder treinar novamente. Né? Então a gente não pode trazer essa sobrecarga excessiva, não só atleta. Pessoas do cotidiano têm que ter o cuidado de não sobrecarregar também, né?
Tem um amigo meu que costuma dizer bastante que é muito fácil você cansar uma pessoa, mas é difícil você melhorar a pessoa. Sim, exato. Né? Então, o nosso trabalho da Gold não é cansar uma pessoa, pelo contrário, é melhorar a padrão de vida dessa pessoa, ou seja, atleta, seja a pessoa do dia a dia. E como que a gente melhora? A gente só melhora sabendo com o que está lidando com questões físicas através de avaliação, mensuração, a todo momento está ali. A gente opta por algumas tecnologias que nos ajudam a entender como está funcionando a vida da pessoa em treinamento. A gente pergunta como que está o dia da pessoa, porque de repente hoje a pessoa chega num dia ótimo para treinar, né? Uma pessoa do cotidiano, uma pessoa comum do dia a dia, mas amanhã ela chega cansada, estressada, filho doente, tudo isso interfere no rendimento de treinamento. Então hoje a força que uma pessoa consegue ter, no outro dia essa força pode estar menor. Como que a gente vai conseguir render essa força da pessoa se ela está um dia bom, um dia ruim? É só mensurando. Avaliando dia a dia, analisando, e de repente tem um plano B para poder adaptar melhor o treino e assim conseguir fazer ela render cada vez mais. E para você que está nos assistindo hoje, que não é um atleta de elite, vale lembrar o seguinte: você não treina para jogar beach tênis jogando beach tênis. Você precisa fazer um treino antes para que o seu resultado lá na quadra. E é muito legal falar sobre isso, né? Porque a moda do beach tênis, né? Exatamente. Todo mundo tá entrando e começa a jogar porque gosta e acaba lesionando. Cuidar das tendinites, então, cuidar das assim torções. Como todos os outros esportes, mas assim, o que a gente quer deixar válido aqui é o seguinte: se você gosta de algum esporte em específico, você precisa se preparar para ele. Exato. Né? Não é só jogar cada vez mais ou só correr cada vez mais. Pensa no propósito seguinte: quando você está no dia a dia comum, você apenas caminha de um lado para o outro, você senta, levanta, roda o corpo para um lado para teclar no computador, gira para o outro lado para abrir uma gaveta. E são coisas do cotidiano que você faz inúmeras vezes. Quantas horas você faz isso na sua vida? Né? Quantas vezes você senta e levanta em algum lugar durante o dia? Então, quantas horas você está treinado, condicionado a realizar esse movimento todos os dias, né? Sim. Quanto mais horas de trabalho, mais apto você se torna a esses movimentos, né? Mas isso vai criando assimetrias, isso vai criando compensações. Assim como o esporte é assimétrico, né? Nosso corpo é assimétrico por natureza. O que não pode acontecer é uma simetria muito grande a ponto de compensar e gerar uma lesão. Né? Então, o nosso trabalho o trabalho das pessoas do dia a dia, muitas vezes, é assimétrico, né? Pessoas que trabalham sentada, fica mais girada para um lado, ou então tem uma má postura de um computador, acaba gerando uma compensação muito grande. Dirige muito para lá e para cá, vai usar uma perna mais do que a outra. Hoje os carros automáticos limitam muito a questão do uso da perna, né? Isso gera um desequilíbrio de força entre membros e assimetria de quadril, que é muito importante. Muito importante, então tem que cuidar disso. E aí você entra num esporte onde a demanda do caótico é muito grande. Né? Você tem que se mover rápido, você tem que trocar de direção muito rápido. Você tem que ter reagir potência. Rápido, algo que vai passar por você, desviar de alguma coisa. Você tem que ter potência para bater numa bolinha por exemplo, de beach tênis, de tênis, ou até mesmo que eu gosto de praticar do badminton, né? Bater na peteca com velocidade. Deslocar até lá. Então, são demandas que o nosso corpo não está preparado para receber. Esporte de time, você tem que ter um certo controle motor para receber uma pancada, assim que você se torça, assim que você caia, futebol, por exemplo. Então, o nosso corpo não está pronto para receber essas demandas de um dia para o outro. Se você não estiver apto a isso, você vai gerando uma lesão. A lesão, ela nunca dá sinal de que está chegando. Ela chega de uma vez. E isso ela é introduzida, não é porque fulano de tal me machucou, não. Ela vem ao longo do caminho, trazendo vários estímulos ali até esperar um momento que sua estrutura fala assim, pô, não estou aguentando mais, aí chega. E infelizmente mas eu alongo antes de eu ir jogar. Exato. Infelizmente ou senão a areia não causa impacto, a areia não machuca. Não, a areia é mais macia. A areia é tranquila, Nossa, eu nem sinto cansar. Perna descalço, não, tranquilo. Não é o suficiente. Não existe uma preparação muito maior, existe um tempo para você estimular o organismo, para o seu organismo absorver o estímulo. Então, cuidado com essas coisas. Exato. Quem pratica atividade física, quem corre na rua,
anda de bicicleta, pratica um esporte de quadra, né? Futebol. Ou até mesmo futebol, Bem né? comum. Ou até mesmo para jogar videogame, né? Que agora tem os Gamers. né? Nossa, isso Geração também, nova de esporte aí, que a Sim. gente não está habituado. Tendinite. Exatamente. Galera, isso pode causar uma ler. né? Então, até Então, o pessoal que compete entenda. jogando num computador tem que fortalecer, tem que cuidar das mãos, tem que cuidar dos punhos, que senão vocês Entenda- podem ter uma ler. Entenda Acabou. a demanda do esporte agora, né? Muito Entenda o sério. que seu esporte pede. Seu esporte está pedindo o quê? Preciso de mais força, preciso de mais velocidade. Eu estou fraco estruturalmente, preciso melhorar a minha estrutura, né? Nosso corpo é como se fosse um carro. Se você põe um motor de Fusca numa Ferrari, o bicho não vai andar. É. E vice-versa. Se você põe um motor de Ferrari num Fusca, o Fusca vai quebrar no meio, né? E são coisas que a gente precisa ir incutindo, assim, né? E trabalhando na cabeça das pessoas, porque a gente tem exemplo aí o Ayrton Senna. O Ayrton Senna corria de carro, mas onde ele chegava, ele ia correr para o corpo dele estar sadio Exatamente. né? Ele ia fazer os 5 quilômetros, 10 quilômetros dele para que o corpo dele estivesse pronto para pilotar. Sim. Então é assim. exatamente. É uma força incrível para segurar aquilo lá. Quem já andou de kart, por exemplo, vai saber do que eu tô falando. Não é tão fácil. Quando você vê, você fala, tranquilo. Não, só vou dirigir. Nem preciso fazer força, Né? gente. Exatamente. É muito, Hoje muito a difícil. gente consegue entender, né, que o treinamento está evoluído, né? O treinamento em si está muito acima, muito à frente Vai do muito que além era. de uma casa de máquinas, Exatamente, né? é muito vai além muito do que além. uma Consegue uma ser muito sala mais de interessante que máquina. isso. Você não trabalha apenas condição motora, né? Você trabalha uma condição mental também, uma função cognitiva, tempo de reação, tomada de decisão, que é muito Sim. importante no esporte principalmente. Treinamento integral. Então você usa funções muito mais neurológicas para poder dar um comando mais eficiente do cérebro para o músculo, para poder disparar uma informação mais rápida, um equilíbrio mais rápido, uma força maior, né? Então hoje o treino E mudou. quando você faz movimento, não é só aquela área que está se movimentando, É tudo, né? Você exato. tem o restante do corpo todo corpo estabilizando, se segurando. Por isso que o treinamento funcional é excelente, né? Porque você pode estar fazendo uma remada, mas todo o seu quadril, o resto do seu corpo, sua escápula está estabilizada para você Tá te realizar fazendo funcionar aquela né? remada. Exatamente. Exato. Também, o treinamento funcional ele foi um pouco defasado Defasado no começo, popularmente. porque aí. você olhava as pessoas correndo de um lado para o outro, desviando de Escadinha. cor Pulando para pra lá ali. e pra cá Pitões, só. né? Escadinhas para lá e para cá. Mas o treinamento funcional, ele nada mais é do que você capacitar as funções do seu corpo Sim. para uma melhora de condicionamento, né? Sim. Então você usa o seu corpo como um todo de uma forma eficiente e inteligente para poder desenvolver aquilo que você quer. Exato. Né? Então, o funcional é isso, é você ter uma ótima funcionalidade do seu sistema, tanto físico, quanto mental, Sim. quanto cognitivo, né? Todas essas questões são envolvidas. Funcional é qualquer coisa, né? Musculação convencional é convencional pelo hábito do esporte deles, né? O balé é funcional pelo hábito do esporte que é, né? O treinamento funcional, ele é uma melhora da sua capacidade física com uma resposta melhor de toda a sua estrutura física e psicológica, De e todas as mental. suas necessidades. Né? Então, você usar o seu corpo de uma forma inteligente, tanto é que o nosso centro de treinamento, ele não tem espelho. Isso que eu ia comentar. A gente não tem espelho. É verdade. Porque a Todo aluno dinâmica, a dinâmica do espelho, ela é justamente para Pra você analisar uma assimetria de um movimento e corrigi-la. Sim. Pra que não você é o que usar lá acontece. fora. Exatamente, que não é o que acontece. Você olha para o espelho para ver o quanto de músculo você está ganhando. Né? Sim. Se você está bonito ou não, E se o ele te cabelo está rouba, penteado né? ou não. Ele te Exatamente. rouba, ele né? te rouba, você vai olhar pra ele e falar, tô fazendo errado. Mas a partir do momento que você mesmo aprende a criar sua consciência corporal, você sai pra fora do nosso Você centro de sente que treinamento está errado ou não. e se corrige. Exatamente. Exato, né? O nosso- lá fora faz toda a Sim. diferença depois. Os alunos sempre me perguntam, aqui não tem espelho? É, Aí eu exato. falo isso, e sabe por quê?
Aí eu explico, porque Exato. você tem que criar sua consciência para lá fora, quando a gente não tiver, porque a gente tem uma horinha só com a pessoa. Exato. Então, quando ele sair de lá dentro, ele tem que saber se corrigir e... Ele tem que ter aprendido algo. Isso, É, usar exato. o que a gente ensinou para ele lá Sim. fora. Seja para pegar o bebê do chão, para pegar uma louça lá em cima. Exatamente. Até a a gente, gente Varrer fala de uma uma questão casa. bem simples, do equilíbrio, né? é, O ato de se equilibrar, ele vem de dentro. Vem de É. você Exato, sentir se você está penso para um lado ou para o outro, e você vai equilibrar as forças para você se manter em pé. Isso aí é Exatamente. propriocepção, é cognitivo. São muitas forças São envolvidas muitas coisas pra poder envolvidas. te manter ali. Sim, né? então você fazer algo no espelho, você treinar olhando no espelho, o problema não é olhar o espelho, é você fazer tudo olhando no espelho. Porque Exatamente. você E não criar cria essa um vício, cognição, sim, um de cérebro se- preguiçoso. Exato, de se corrigir ali, tô torto. É. Mas você não sente realmente se você Que está. tá, Então, é. o dia que você não tiver um espelho, vai falhar. Exatamente. Vai gerar um problema. Vai falhar. Até que a gente tem alunos nossos que falam, nossa, eu vi uma pessoa correndo assim, 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 quadril assim. Então o nosso aluno consegue enxergar o que há de errado nos seus movimentos e analisar até o colega que está do lado treinando com ele às vezes. Sim. Ó, faz isso. Muitas vezes eu deixo a aula fluir com duplas ou trios que eu tenho, E eles vão- só para ver o que vai acontecer. E aí legal, porque um toma a Iniciativa a de ajudar iniciativa o outro. de ajudar o outro. Isso é bacana, isso é interação. Nossa, soltou a escápula, A pessoa sombra, está tá interagindo rodando. um com o outro, a pessoa está conseguindo Criou essa ajudar identificação, um ao né? outro, criar uma Criou identificação. Então, a nossa meta mesmo, nosso conceito é te tornar inteligente a ponto de se movimentar com eficiência, né? Essa é o maior ganho que você tem perante o treinamento, perante o esporte. Sentir, por exemplo, que você está correndo, mas você passou num lugar que de repente é muito irregular, você vai torcer o pé. O ato de você conseguir corrigir essa passada, porque você está entendendo que aquilo vai torcer seu pé em milésimos de segundo, é o trabalho que a gente faz. É o nosso objetivo É final, o nosso objetivo. essa capacidade aí. Ter a capacidade de um autoconhecimento físico, estrutural, Sim, né? isso é muito É interessante. isso, né? Basicamente isso. É o ato de ensinar, né? Somos movimento. Exato. Tanto que Ensinar. somos movimento que se você pega um paciente acamado, em poucos dias esse paciente vai ter escara. Então nosso organismo foi feito para se mover de uma maneira tão ampla, tão grande, que tá aí. A sua pele, que é a sua primeira proteção, não aguenta, ela Você cede. sabe que uma vez eu ouvi uma frase que me fez todo sentido. Quando eu engravidei, a pessoa disse assim, você viu bonitinho? O neném pititico, ele já se mexe. E a gente grande aqui fora insiste em parar de se mexer. E querer ficar parado. Nós fomos feitos para se movimentar e a gente aqui fora insiste em parar de Exato. querer se mexer. Exato. Pois Faz é. todo sentido. Movimenta ou perco. A gente já está Somos dentro da feitos pra barriga, isso. Sim. estamos dentro da barriga das nossas mães, com um movimento de ato reflexo, de um motor reflexo, sem consciência, sem dominância do que está acontecendo. Aos poucos a gente vai crescendo e descobrindo que temos extremidades que se movam também. Que a gente tem sensações, a gente escuta para lá ou a gente escuta para cá. Conseguimos analisar ambiente em nossa volta a ponto que nós vamos crescendo pelo olhar, né, sentindo sensações de odores que nos agrada, que nos traz alegria, que nos traz tristeza. Aversão. Então a gente vai gostos. evoluindo conforme vai crescendo, adaptando e colocando no nosso corpo consciente e inconsciente reações e acessórios que nos permite a evoluir cada vez mais na questão de movimento, né? O sentir, o tocar, o olhar, Sim. né? Tudo isso faz com que o nosso corpo se torne eficiente, né? A estrutura em si ela se torna mais evoluída de acordo com as capacidades físicas que dominamos. Sim. Né? Agora, quando a gente deixa de praticar um movimento, deixa de estar se movimentando para ficar sentado, para ficar deitado ou dirigir o tempo inteiro, o vício do cômodo ele é muito grande. Torna-se obsoleto. E aí esses aplicativos que temos no nosso corpo de melhora, eles acabam sendo desatualiza, desinstalados. fica desatualizado e se perde com o tempo. Né? Então a gente tem que resgatar todas essas questões. Olha como o nosso corpo é perfeito, até mesmo aqueles que nascem com alguma necessidade
de limitação, né? Uma limitação visual, uma limitação de fala, eles desenvolvem Métodos mais diferentes. outras coisas que vão dar a excelência a eles no que eles pretendem fazer. Pessoas que nascem, por exemplo, sem membros superiores, sem braços, eles desenvolvem uma capacidade em membros inferiores a ponto de pintar um quadro, Tocar violão. tocar um violão, e vice-versa. Você consegue, pessoas que não têm membros inferiores, com uma capacidade estrutural de membro superior tão grande, tão forte, a ponto de caminhar com as mãos o tempo inteiro. Exatamente. Né? Pessoas que não enxergam, o ato de ouvir a distância, né? Nossos sentidos se tornam tão apurados a ponto de nos tornar tão fortes e especiais por dentro, que nada nos limita. Sim. Né? Então, nosso corpo ele nasce inteligente e a gente tem que continuar seguindo nessa inteligência e ganhando. Como que ganha tudo isso? Movimentando Estimulando. o corpo, Estimulando estimulando, pra criando gente poder consciência. chegar até lá. Chegar até lá com maior eficiência. É como o Matheus falou, né? A gente, nós somos treinadores, mas também somos professores, né? A gente que tem que ensinar. educa nossos alunos a ter uma melhora nas suas capacidades físicas, né? Educação, cuidado e carinho, né? Esse é o nosso objetivo mesmo. Exato, eu acho que o gostar do que a gente faz é exatamente isso. Exatamente. Você quer ensinar para alguém aquilo que você aprendeu, porque você sabe que aquilo vai trazer um benefício. Você acha tão mágico aquilo, que o passar para frente é o legal, né? Então treinar é aprender. Quando me formei há um tempinho atrás, né, logo ali, eu fui o orador da minha turma e eu falei que nós somos treinadores. Agora somos treinadores, né? Somos pessoas nascidas para buscar conhecimento, buscar autoinformação, buscar aquilo que nos mova, né? Aquilo que nos traz eficiência. Porque quem escolhe essa profissão não é para qualquer um. Não. É fácil, vai lá, joga uma bola. Como escutamos isso. Dá um exercicinho, né? Toda profissão tem aquelas pessoas que denigram a imagem do que é o nosso profissão. Que vão por mais fácil, né? Infelizmente é assim que funciona, mas não. A gente tem o valor e o cuidado de poder transmitir o que há de melhor em conhecimento fisiológico, biomecânico, todo o carinho de cuidar do ser humano, que é o mais importante, e transmitir isso da melhor forma possível. Então somos buscadores. Se você me faz uma pergunta hoje de um treinamento, eu falo, eu não sei, mas eu vou buscar informação para poder lhe passar. Né? Somos curiosos por natureza, acho que isso faz a gente buscar. Então nunca percam essa vontade de buscar, nunca percam essa vontade de ir atrás. Sejam sempre buscadores, porque conhecimento é uma coisa que evolui. Conhecimento não é você sabe hoje disso e isso vai ser fixo para sempre. Não, hoje ele está aqui, as coisas mudam, outro muda. Então a gente tem que ser humilde para admitir. Nem sempre, né? A gente tem que ser humilde para admitir que às vezes estamos desatualizados. Exato. Que às vezes não conheço tal coisa. A busca é importante, né? Sejam a lupa que guia vocês aí pro caminho da luz. Sim. E não tem coisa mais gratificante que um aluno chegar e falar assim, Bárbara, eu estava brincando com a minha filha e eu consegui cruzar as pernas, sentar e cruzar as pernas. Isso não tem coisa mais gratificante. É que a nossa área, a gente trabalha com pessoas a todo momento, tem gente que esquece que se você cometer um erro com um ser humano, é um ser vivo, você pode sequelar essa pessoa e você pode acabar com a função dela. Quantos anos mais essa pessoa vai viver? Então, se você lesiona alguém, se você comete um erro assim grave, isso é muito errado. Você pode impedir que alguém ande direito pelo resto da vida. Exato. Entendeu? Assim como você... treinamento é coisa séria. Assim como se você estudar o que você vai fazer, se você planejar o que você vai fazer com calma, você pode pegar uma pessoa que não anda, porque ela manca, ela precisa de uma bengala, e dependendo do caso dela, você pode fazer ela andar de novo. Exato. A pessoa vai livrar ela. Você livra ela de alguma coisa. Você pega... A gente costuma dizer que você não merece aprender a conviver com a dor. Exatamente. Né? Você precisa... Existem formas da gente lidar com isso e fazer isso melhorar. Porque a gente, vira e mexe, chegam pessoas no nosso centro de treinamento e dizem assim, não, eu já me acostumei com essa dor aqui, ó. Não se acostume. Dor não é normal. Dor não é normal. E a gente pode ajudar, a gente pode... o médico mandou eu treinar por causa de problema de saúde, não precisa ter aversão. Você ir treinar por causa de um problema de saúde não tem que ser chato, não tem que ser uma obrigação. Tem
infinitos esportes, tem infinitos métodos, tem infinitos lugares, tem infinitas coisas que você pode fazer num treinamento ou conhecer num treinamento. Uma delas eu tenho certeza que você vai achar divertido. Vai se encaixar. Exatamente. E se ela for feita da forma correta, você consegue enquadrar isso pro seu problema e você resolve o seu problema que você foi obrigado a começar a treinar, sem que você crie aversão, sem que você ache um saco ter que acordar cedo para treinar, ter que treinar depois do serviço. Porque você vai conhecer algo que te diverte. Você vai chegar lá e vai falar, nossa, além da minha dor nas costas, sei lá, minha dor no joelho ter melhorado, é muito legal ir. Então, o dia que você falta por algum motivo, você começa a sentir falta. Exatamente. Então, não criem aversão, deixem-se experienciar e conhecer um treinamento, né? Sim. Treinamento para você. O que você gosta de fazer? Putz, eu gosto de jogar basquete, mas eu tenho um problema no quadril, tenho uma hérnia. Não, tudo bem, você consegue jogar basquete. Talvez você não vai conseguir sair correndo e enterrar a bola hoje. Pode ser que você volte a fazer isso. Pode ser que você não volte, mas daqui a um tempo você vai estar arremessando cesta de 3 pontos, sentado numa cadeira, mas você vai estar arremessando, você vai estar jogando basquete. Exato. O que vai te impedir, não é? É isso mesmo. Treinamento é o remédio que a gente tem para melhora de vida mesmo, né? Estudos mostram, mas um estudo que eu vi um tempo atrás, mostra que a autonomia no idoso é o que tira eles da depressão, né? Quanto mais autônomo uma pessoa se torna, né, no seu caminhar, no seu dia a dia, menos depressiva ela fica, né? E essa autonomia se dá pelo ganho de força, por exemplo, de membros inferiores. O ganho a força dos membros inferiores está diretamente ligada à longevidade. Exatamente. Porque se você tem força, você não se limita tanto e você não impede de fazer tantos movimentos. Não tem medo. Consequentemente, você funciona mais e vive por mais tempo. Exato. Isso não é só para o idoso, né? Isso é para todo mundo. Então, força de membros inferiores está diretamente ligada à longevidade de vida. Não tem como saber o quão velho a gente vai ficar, mas... Você precisa lembrar que você vai ter esse corpo o resto da vida, né? Se você viver até os 100 anos Exato. E você não conseguir mais se mexer, você vai estar feliz com isso. Exatamente. Então, por que não tentar resolver isso agora, que vai ser muito mais confortável do que mais pra frente? Exato. Ou resolver isso, não resolver, mas remediar, não remediar, ou na verdade, impedir que o problema aconteça. Exato. Vai saber quantos anos você vai viver. Vai saber o que você quer fazer daqui a 30 anos. Você vai querer viajar? Às vezes você vai ter dinheiro para viajar o mundo inteiro. Se você não conseguir andar, como você faria isso? Não vai fazer diferença. É igual aquela propaganda do idoso que levanta um kettlebell, né? Ele treina a vida, ele treina um ano inteiro para levantar um kettlebell acima da cabeça. Acima da cabeça, não sei de quantos quilos. Vai levar. Justamente para chegar no Natal, ele pegar o neto no colo, levantar ele acima da cabeça e pôr estrela na árvore de Natal. Treino é isso, gente. É transferir o que você consegue fazer com qualidade para fazer aquilo que você sempre quis fazer. Sim. Né? Exato. Quantas medalhas você quer ganhar competindo no seu esporte? Quantos amigos seus você quer deixar cabreiro com você porque você marcou 10 gols no futebol de final de semana? Entendeu? Quantas amigas suas você quer ganhar no beach tênis? Exato. Tudo, o treinamento é para tudo. Então é isso. Esse é o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como funciona o nosso centro de treinamento, conhecer todos os colaboradores da Gold, entender qual é o nosso propósito, o nosso papel aqui. Nossa missão. A gente queria fazer com que vocês entendessem e vissem o quanto a gente leva a sério isso e o quanto a gente tem de opções ou de treinamento ou de estudos para embasar aquilo que você precisa e aquilo que você necessita, tá? Nós temos a oficina de LPO, nós temos as oficinas de performance que a gente chama, que acontecem de segunda, quarta e sexta, nós temos as aulas individuais, nós temos o jiu-jitsu, nós temos uma série de produtos que você pode vir conhecer com a gente na Gold, mas acima de tudo nós temos o comprometimento com a tua saúde e com a tua qualidade de vida, com o teu treinamento. Espero que vocês tenham gostado.
do nosso primeiro Goldcast. Sim, Lá a gente não fica tão acanhado assim, tá? Tudo meio formal. Que é a Chega primeira. meio formal, mas... A gente é um pouco mais divertido. A gente faz mais piadas lá também, é bem mais tranquilo. Não é porque a gente sabe que a gente tem que ser sério, a gente sabe, mas também pode levar diversão. Sim, verdade. Obrigada, pessoal. Obrigado por tudo aí. Obrigada. Obrigado.